eu quero primeiramente agradecer, né, por você se dispor a estar aqui, mesmo com essa agenda tão cheia, o dia tão corrido, para conversar conosco, para esclarecer algumas questões que ainda falta um pouco mais de informação com relação a isso, né? Porque as pessoas acham que a alfabetização ela é um processo sozinho. E a gente entende que o desenvolvimento motor ele é a base para todos os outros desenvolvimentos. E você vai falar, óbvio, muito melhor do que eu sobre isso hoje. E outra coisa também de que o desenvolvimento motor ele é progressivo, né? E é sequencial. Então há uma sequência a ser seguida, né? E, eita, meu Deus, eu já comecei falando, porque eu já quero começar, mas eu quero que você se apresente. Fale um pouco sobre você. Bom, acho que faz uns quase 2 anos que a gente fez uma live, não foi? Foi. Ah, 2019. gente, gente, como o tempo passou. Bastante tempo, Muito, né? né? Muito bom. Então, meu nome é Carolina Quedas, possui doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento, pós-graduação em educação física adaptada para populações especiais e psicomotricidade, análise do comportamento. Estou no treinamento do Denver. Se Deus quiser, né, vamos terminar. Sou fisioterapeuta, profissional de educação física, pedagoga. eh, Também sou coordenadora de Eita. cursos da fisioterapia e educação física aqui em São Paulo, numa universidade, que eu tenho o projeto Té em Movimento. Também sou supervisora clínica, supervisiono em algumas clínicas aí pelo Brasil, profissionais também, e algumas famílias também. Acho que é só isso. Acho. Uau! Só isso não, né? Tudo isso. Cada hora aumenta. Ah, eu tô fazendo pós-doc também. Hoje eu tive reunião com a mulher. Elas são tudo portuguesas, são duas portuguesas, elas estão lá em Portugal. E elas falam muito rápido. E eu não entendo nada que elas falam, mas tá tudo certo. Pós-doc vai sair também, tá tudo certo. Sei lá o que elas falam, mas Ai, tudo bem. coisa boa, Carol. Então, vamos falar, né, sobre a relação do desenvolvimento motor com a aprendizagem de maneira geral, né? A aprendizagem acadêmica, esse desenvolvimento acadêmico, escolar, que a gente tanto fala. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Olha, tem toda a relação, né? É muito interessante porque quando a gente estuda fisioterapia, educação, a educação física ainda fala um pouquinho, mas quando a gente estuda nessas áreas motoras mais, né, que são mais raiz, não é muito falado dessa correlação do motor, do desenvolvimento motor e das aprendizagens. Só que dentro da psicomotricidade, isso praticamente é o carro-chefe da psicomotricidade, é o que se fala muito, né? Da questão do desenvolvimento motor, junto ali com a afetividade, né? Com as questões cognitivas, e assim vai. E a aprendizagem. A gente sabe muito bem, né, por estudos, né? E quem estuda neurociência sabe também que não tem como a gente compartimentar o nosso cérebro. Ele é compartimentado para a gente entendê-lo, mas não tem como falar, ah, você fica ali, eu fico aqui, tudo tá tudo junto e misturado ali dentro, e a gente precisa entender essas conexões, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento motor, muitas vezes, vou dar um exemplo que quem me segue sabe, que eu sou a louca do tônus, né? Então, assim, né, o tônus dentro dessa estrutura de aprendizagem é muito importante, porque crianças que são hipotônicas ou não têm seu tônus ainda definido, não, pode ser uma hipotonia generalizada, uma hipotonia, né? Mas aí focada em alguns segmentos, normalmente essa criança ela tem problema de equilíbrio e ela tem o quê? Baixa atenção. Ah, minha prima aí. Então, assim, né? A gente tem tudo isso, uma coisa leva a outra, né? Então, é um problema fisiológico, né? Uma questão estrutural que traz um problema de questões de habilidades motoras, que vai trazer um problema lá na aprendizagem, porque para aprender, minimamente você tem que ter atenção, minimamente, né? Você tem que olhar,
Você tem que levantar a cabeça, você tem que se posicionar para você poder ficar atento para poder ali aprender. Então, essa é uma das questões super importantes desse desenvolvimento. E a gente vê hoje que crianças atípicas, principalmente autismo, que é a minha área hoje de estudo, né? Doutorado, mestrado e assim vai. Eu tenho, a gente vê aí muitas crianças e adolescentes, pré-adolescentes com autismo com hipotonia, né? Baixo tônus aí. E aí falam, não olha, não presta atenção, né? Fica muito no mundinho dele, mas muitas vezes pode ser sim um comportamento, pode ser várias coisas, mas também tem associado a questão de tônus aí. Então, esse é um exemplo do desenvolvimento motor correlacionado às questões de aprendizagem. Um outro exemplo clássico também é questões, por exemplo, de noção espacial. Perfeito. Normalmente, uma criança que não tem noção de espaço no caderno, né, troca, põe a linha para lá, aquelas coisas todas, né? Eu estava assistindo, eu gosto de TikTok, né? Você fala, nossa, doutora gosta de TikTok, gosto de TikTok, gosto de Anitta, gosto de todas essas coisas. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas você gosta de Anitta? Eu falei, gosto, adoro Anitta, sei tudo Anitta. E eu tava assistindo TikTok, foi muito engraçado, porque aquela moça do BBB antigo, esqueci o nome dela, é do Espírito Santo. Gisele. E ela falando, né, que ela tava fazendo o psicotécnico, e ela tava fazendo a prova, e ela é tão avoada, ela não prestou atenção, ela começou a escrever para fora da prova, ela reprovou, quer dizer, ela teve chance de fazer de novo, né? E ela pôs, foi super engraçado, todo mundo dando risada, ela falou, mas é verdade, eu comecei a escrever e eu fui para fora da folha, eu não tenho noção, né? Porque é uma questão aí importante. Aí você vê ela nas festas dançando, tudo, ela não tinha muita noção, não tinha muita coordenação, era engraçado, né, tal. Porque ela é já mais velha, ela é advogada, tudo, mas você vê que ela tem algumas dificuldades nessa questão. E muitas crianças, por essa questão de não ter noção de espaço corporal, ela reflete isso aonde? No caderno. Eu estava avaliando, hoje eu fiz 6 relatórios de avaliação aqui hoje. E fiz 2 devolutivas. E aí, as crianças, né, tem lá a questão de coordenação motora fina. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar rapidão. Ai, minha área das avaliações. Só não vou mostrar. Só não vou mostrar o. Cadê? Uma outra criança aqui. Esse aqui ainda foi melhor. Aqui, tá. Só não vou mostrar o nome. Então, por exemplo, né? Aqui é o Bolt 2, é um teste. Que é o Perkins, validado mundialmente e recomendado nos artigos para pessoas com TEA. Ele avalia de 4 a 21 anos. E aí, por exemplo, né, tem a casinha aqui, né? Pra levar. Sim. É uma pessoa com TEA. Então, ó, você vê os erros aqui, né? É uma pessoa com 12 anos, por exemplo, né? 11, 12 anos, ó, com erros que uma criança de 12 não cometeria, né? Por questões de atenção, por questões de motricidade fina, noção de espaço. E aqui é o mais de noção de espaço assim, que a gente tem, ó. Não tem noção, né, ainda. E aí, no caso, esse teste aí é para fazer exatamente como está a figura acima? Isso, seria exatamente. Ó. Fazer uma cópia, uma integração, né? Uma integração visomotora seria, né? Perfeito. Ó. Então, você vê que não tem a noção do espaço, não tem a cópia, né? E aí, quando você compara com os outros testes, né? Motores grossos, você vê que tem essa dificuldade, né? Que corrobora com essa dificuldade. Então, muitas vezes, né? A gente... é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque a coordenação motora ampla do andar, né? Porque muitas vezes chega para mim as famílias e falam, não tem problema não tem nada não, tá tudo certo. Aí você vê a criança andando,
Aí você vê a criança pegando as coisas e fala, opa, né? Meu Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque só o andar, porque as pessoas acham que, se anda, tá tudo certo. Se não anda, não, né? Aí tem um problema. Mas assim, não tá tudo certo. Né? Como que ele vai para a escola, como ele vai se socializar, como ele vai aprender. Né? Pelo movimento a gente aprende muito. Exato. Então, tem essa dificuldade. Então, por exemplo, essa coordenação motora fina, essa noção de espaço especificamente, né? Você vê que a criança, no global, quando ela vai fazer uma atividade, um jogo, ela também tem dificuldade nessa noção de espaço. Um exemplo clássico, né? Quando as pessoas vão passar por uma porta, por exemplo, autistas muitas vezes, não todos, óbvio, mas muitas vezes eles não têm essa noção de espaço. Então, quando eles vão chutar uma bola, por exemplo, eles... Eu tive uma criança que eu supervisionei, que era num lugar, né, que era do interior, e aí ficava lá, as pessoas ficavam com as cadeiras na rua, né, porque um super calor, etc. E quando ele ia andando na rua, né, na calçada, ele atropelava as cadeiras das pessoas, porque ele não desviava. Então ele não tinha essa noção de profundidade, de como que ele ia desviar, até onde ele podia ir, né? Então tudo isso reflete aonde? Também na hora da parte escolar, porque ele vai pôr aquilo no papel que ele não tem noção, né? Então a gente vê muito isso. E muitas vezes a família só vem procurar quando tem problema na escola. E isso não é exclusivo só de crianças com deficiência. Isso pode ser qualquer outro tipo de criança que não tenha um estímulo, né? Não teve um estímulo adequado. Quantas crianças com dificuldades de aprendizagem, quando você vai aplicar um teste, ela não tem deficiência, né? Não passou nem perto disso, mas você vê que a criança tem um atraso significativo no motor, ou que corrobora com aquele atraso na questão de aprendizagem. Então, assim, é muito comum crianças que têm aí atraso de aprendizagem também têm atrasos motores. Tem muito estudo com TDAH também, Gleice, e relacionado à questão do equilíbrio. Equilíbrio, tônus, atenção. Né? TDAH, Perfeito. baixa atenção. Então, assim, Atenção. né? Você vai juntando os pontinhos, né? Não dá para desassociar, né? Não dá. Então, assim, várias deficiências, vários transtornos, dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes, lógico, pode ser outra gênese, né? Pode surgir de outros lugares, mas muitas vezes a gente pode encontrar aí já indícios de questões motoras, já dando indícios ali daquele problema, daquele atraso, e todo mundo achou normal, que estava tudo certo, né? E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação, como todas as crianças que eu faço aqui, aí depois a gente mostra para os pais, fala, olha, né? Porque muitas vezes vem com queixa, porque não segura no lápis direito, porque cansa, tal. E quando a gente vai ver, é uma coisa muito maior, né? Então, por isso é importante a gente estudar o desenvolvimento motor para poder também intervir para ter benefícios lá na frente. Porque é justamente isso. Eu fiz um curso específico de grafomotricidade porque eu via uma certa ansiedade por parte da família, né, de ver essa criança manipulando o lápis, a apreensão correta, enfim. Eu falei, não, A eu sociedade, preciso né? estudar, eu preciso estudar sobre Sociedade. isso para passar com mais clareza, embasamento para as famílias. E teve uma frase muito que me marcou, que é exatamente sobre isso. A escrita, o desenvolvimento da aprendizagem, a escrita em si, ela não começa na mão. Aqui é o estopim do desenvolvimento, né? Então, a criança, ela precisa equilibrar o corpo, sustentar o corpo enquanto ela tá ali prestando atenção no quadro. Ao mesmo tempo que ela faz essa relação, né? Olho-mão, quando ela bate o olho no quadro, quando volta, ela já perdeu, ela já não sabe onde estava. E aí foi onde você falou que entrou nessa questão de escrever as letras fora da ordem. Então, muitas vezes a professora já olha e já dá um pré-diagnóstico. Deve ser disléxico. E às vezes não tem nada a ver com a dislexia, né? Muitas vezes é essa questão mesmo de coordenação, de tônus, de lateralidade, de equilibração, de esquema corporal, que a criança não desenvolveu bem. Né? E assim como você, eu compartilho também dessa mesma dor, de que muitos pais só procuram quando há uma dificuldade.
né? Tanto na parte da fisioterapia, psicomotricidade, enfim, quanto na minha também, na minha área E pedagógica, quando muitas vezes psicopedagógica. e muitas vezes quando chega na escola, né? Na escola agora está apresentando dificuldade. Não é que ele está apresentando agora, ele já Já apresentava, tinha. mas Ficou isso era mais evidente camuflado no ambiente escolar, por porque outras ele está ali em coisas, isso. comparação com outros, né? E aí você E tem mais começa a vivência, perceber né? O isso. que aconteceu com essas crianças agora na pandemia, né? Total, Ninguém é. teve vivência, ninguém teve, né? Assim, pouca. A gente tem essas crianças da pandemia. Vocês viram que até o CDC modificou, né? Os marcos do desenvolvimento. Sim, Lógico, tem várias discussões que tá rolando, tal, ok. Mas realmente, se a gente for analisar essas crianças da pandemia, nossa, vai dar muita coisa. Vai ter vários diagnósticos, porque muita criança não teve estímulo, muita criança não teve estímulo de falar, muita criança não teve estímulo motor, muitas crianças não teve estímulo social, né? Então, tem o sim. outro lado também, né, da questão de aumento do diagnóstico. Será que tem alguma coisa ou será que realmente é porque não teve esses estímulos importantes, né, nesse período? Então, tá tendo várias discussões aí por causa dessa publicação do CDC. Na área motora não mudou muito, no CDC, mas na área da fala mudou muito, né? Então, o pessoal está meio apreensivo, etc., que pode aí deixar muito tardio o diagnóstico de TEA. Mas também tem o outro lado de, peraí, senão vai todas as crianças serem diagnosticadas, e pode ser que não, por conta de falta de estímulo, né? Então, assim, Sim, tá bem complicado essa discussão. Mas, para você ver como é muito importante, né? E a gente exato. está vendo, por exemplo, eu pedi agora a licença do Estado, né? Mas quando eu voltei o ano passado, nossa, foi um desastre. Foi um desastre. As crianças chegaram, crianças de quarto ano, terceiro, quarto ano, sem saber pular corda. Uma menina sabia pular corda, só uma ou duas. O restante, mas não era não saber pular, era um pular corda horroroso, sabe? Não é uma coisa, tô tentando aqui, tal. Assim, que não sabia bater, que não sabia. E assim, crianças que tinham habilidades, que eu peguei elas lá com o primeiro, né, segundo aninho, né, que você via que tinha habilidades, né, com outros professores, e aí chegou depois da pandemia, não tinha habilidade mais nenhuma. Eu fiz um trabalho com eles no ano passado de corda, e aí no final do ano todos pularam, todos conseguiam pular. Mas assim, muita dificuldade. E coisas que criança de 7, 8, 9 anos antigamente fazia com a mão nas costas, né? Sim, E, e a total. dificuldade, porque sem nenhum estímulo. Ninguém desceu para brincar no prédio, ninguém foi para a rua. Ficaram Então, mais assim, olha a tempo falta de expostos a estímulo que telas, né? faz. Sim. Esse negócio de tela, para mim, é Ave Maria. É, Outra coisa que é discutível. verdade. E aí eu tava vendo aqui uma pesquisa, eu não vou conseguir pronunciar em inglês, mas essa Tá, pesquisa ela mostra que mais ou menos 70% das crianças não realizam 60 minutos de atividade física conforme recomendado. Né? Então há essa ausência de brincadeiras ativas na escola. E que não pode desassociar, que foi exatamente justamente o que você falou, né? Que esse aprendiz que tem uma relação, que tem uma alteração, desculpa, no desenvolvimento motor, ele vai ter alterações de habilidade, de leitura, de escrita, de desenvolvimento cognitivo, né? sim. Então, Ó, tem um documento novo da OMS, Organização Mundial de Saúde. Vai ter um livro aí que nós vamos publicar, a doutora Débora Kescher está encabeçando aí a edição, né, e a coordenação do livro. Vai sair, acho que agora em abril, no mês da conscientização do autismo, que a gente fala, eu falo sobre isso nesse livro, né? Então, o que ele fala? Esse documento da OMS foi todo um estudo, né, feito. Então, ó, crianças e adolescentes, né? Ele dá o foco, né? Então, ó, crianças e adolescentes, né? De 5 a 17 anos, é recomendado 60 minutos de atividade física
de moderada a vigorosa intensa, no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo. No mínimo. Sendo que Tá? na grade curricular, geralmente a educação física só tá um dia. 2 vezes por Ou semana. duas, Aí né? é uma, aqui é duas, né? E assim, é 10 para descer, mais 5 para fazer chamada, aí sobrou uns 20 lá. E olhe lá, né? Então, assim, pelo menos 60 minutos por dia, né? Ou, no mínimo, aí, se você fizer mais intensa, 3 vezes por semana. Isso de 5 a 17 anos. Aí temos lá nossos adolescentes, adultos, né? Não vamos falar de adulto, não. Idosos, aí temos lá também mulheres grávidas, papapá, pessoas com deficiência. Mas ele não fala do tipo de deficiência, né? Então, de 5 a 17 anos, também 60 minutos por dia. De moderada a vigorosa intensa, ou no mínimo 3 vezes por semana. Tá? Então, é importante. Né? Crianças menores, eles falam de um gasto calórico maior. Nesse documento eles não falam. Mas eu já li aí de 1h30 por dia, né? De atividade não tão intensa, de moderada, para crianças, para ter esse gasto maior, né? Porque a energia é maior. Então, assim, a gente tem um documento publicado, ele é super importante, é uma Organização Mundial de Saúde, foi feito aí um estudo em vários países, e a gente sabe da importância do exercício físico, da atividade física, né? Tudo isso que engloba o movimento, né? E que precisa, porque a atividade física, fisiologicamente, ela ajuda também na aprendizagem. Ela libera mais neurotransmissores, ela faz as conexões melhores, né? Você vê estudos aí com idosos, por exemplo, de memória, de várias coisas que melhoram a memória do idoso com atividade física. A atividade física, por exemplo, é recomendada para pessoas com depressão, né? Então, assim, às Sim. vezes os psiquiatras, eles dão um remédio, mas aí eles vão desmamando o remédio quando a pessoa começa a fazer mais atividades, né? Porque tem a liberação lá de substâncias, né? Que são muito parecidas. Então, assim, é bom para todo mundo, né? O movimento, né? Essa aprendizagem é boa. E a gente sabe que muitas vezes, quando a criança é pequenininha, ou quando a criança tem deficiência, principalmente, e o autismo, né? Que é a minha fala maior ali, é sempre por último. E Sim, ele é a base, né? Ele é a estrutura para todas as outras. Então, as pessoas precisam entender um pouquinho mais. perfeito. Chegou um caso para mim de um aluno que ele tinha bastante dificuldade de aprendizagem, enfim, não conseguia gravar sequência numérica, não conseguia identificar número, quantificar muito menos. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu iniciei a avaliação era a apreensão do lápis. Então, ele já era uma criança de 4 anos e ele fazia apreensão de uma criança de 1 ano, né? Que é Uhum. essa pega fechada. E aí, ou seja, fazendo essa pega, não tem como ele fazer esse movimento de punho. Ele fazia pintura com o braço inteiro. E eu falei, nossa, primeiro a gente vai ter que mexer nisso aqui. Né? Isso aqui é muito mais urgente do que propriamente ele não reconhecer número ou letras, enfim. E foi exatamente o que eu falei, né, para a mãe, depois na devolutiva. Olha, primeiro a gente precisa trabalhar, precisa procurar um psicomotricista, um fisioterapeuta, um TO, enfim, para trabalhar essas questões. E depois a gente entra nessa parte de aprendizagem propriamente dita. E dito e Sim. certo, depois que ele desenvolveu, né, essas questões motoras, a aprendizagem assim, alavancou, sabe? Então hoje eu estava até com ele, hoje à tarde, no atendimento, e já estou na parte de princípio alfabético, né, que é uma habilidade preditora da alfabetização. E ele, assim, pegou muito rápido. Eu falei, nossa, sabe, aquela criança do início dos atendimentos que tinha bastante dificuldade, não conseguia identificar número, fazer sequência numérica, fazer uma quantificação, hoje consegue aprender tudo que é passado nos programas de uma maneira muito rápida. Então, eu preciso, às vezes, mudar Uhum. o programa dele 2 vezes em 2 meses, ou até menos que isso. Então,
essa relação, assim, tá muito direta. A gente vai batendo muito na tecla com relação a isso. Que tá muito direta, tá muito relacionada a isso. E tem algumas professoras que estão aqui, né? Que entraram aqui e que vão poder atestar, né? E que em pesquisas também mostram, né? Quando há um comprometimento motor, automaticamente terá de forma ou muito específica ou mais leve, mas vai ter uma dificuldade de aprendizagem, porque eles estão ligados, eles estão relacionados. Sim, estão E, muito relacionados. sim, e como você falou, né, essa questão do movimento, do trabalho, de atividade física, de coordenação, enfim, elas não são apenas cruciais, né, só para o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Mas também ela tem um impacto positivo com relação à aprendizagem, a como aquele indivíduo ele vai receber a aprendizagem, né? Uhum, A como ele vai receber aqueles estímulos do ambiente com relação ao que está sendo passado, né? E aí uma coisa sim. está ligada à outra. Então, se há uma dificuldade de desenvolvimento motor, vai haver uma dificuldade de aprendizagem. Com a dificuldade de aprendizagem, vai haver questões comportamentais e por aí vai. Então, a gente É. precisa tratar todas essas caixinhas, né, essas janelinhas, mas o crucial, a base Pode de ser que tudo tenha é o alguém que fale desenvolvimento assim, né? motor. Ah, mas eu tenho aluno que tem um ótimo desenvolvimento motor e muito ruim, né? Na questão cognitiva, ou ao contrário. Ele é muito bom cognitivamente e não tem um desenvolvimento motor bom. Sim, tem esses casos Sim, também, né? E aí, normalmente, essa criança, e aí vem outras coisas envolvidas. Normalmente, essa criança que ela é muito boa, eu já tive alunos assim, muito bons cognitivamente, fazia tudo, primeiro da turma, mas muito ruins motoramente. Chegava numa situação de brincadeira e jogo, eram excluídos. Por quê, né? Questão do bullying, porque sim, a questão motora, o jogo, a brincadeira, você precisa do movimento. Então, o sim. que os outros pensam? Ah, não tem, não faz, então não quero você perto de mim. Ninguém quer Ah, ter mas o são ruim, né, crianças. na equipe. Mas são crianças. Meu, criança, meu filho, exclui rapidinho, É, né? verdade. Eu sempre conto essa história. Eu estava com uma aluna, na minha escola tem muitos imigrantes, tanto haitianos quanto bolivianos. E tinha uma menina, né? E você vê que as próprias crianças têm preconceitos, né? Sim. Por conta dos pais, aquela coisa toda, né? Por causa de emprego na região, aquelas histórias que a gente sabe que rola. E aí tinha uma menina que era, né, que os pais são bolivianos, e ela sempre excluída. Aí chegava na minha aula, eu chamava ela, vem aqui, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer equipe, vamos lá, vamos tal, não sei o quê. E as pessoas, as outras crianças deixavam ela, iam sentar longe dela, tudo longe dela. Eu falei, o que tá pegando, né? E aí eu comecei a corda, né? Que tava todo mundo horroroso na corda. Falei, não, vocês vão aprender, tá falando a pular a corda, pelo amor de Deus. Eu vou ter um troço aqui. E aí ela era muito boa na corda. E aí eu comecei a perceber que ela era muito boa na corda. Ela era única. Falei, agora eu vou catar esse povo. Fiz campeonato de corda. A gente marcava todo final da aula. Quem quer se inscrever no campeonato? E as crianças, marcava os nomes. O que não queria, falava, não quero não, professor, eu sou muito ruim. Tá bom, tá ótimo. Marcava o nome dos outros e aí eu ia pular. Dois. Ih, fez dois. Aí o outro, quatro. Ela, 90. Tipo assim, ela Nossa! estourava, ela estourava. Sim, Ela virou a melhor amiga de todo mundo depois disso. Do primeiro dia que ela acertou lá, 90 e pouco, ela ficou pulando lá. Tava todo mundo cansado já, só de ver ela cansado. pular. Todo mundo virou amigo dela. Todo mundo falou, nossa, ela pula 90 e poucos, nossa, não sei o quê. Todo mundo, e aí você via ela no recreio, depois era recreio, as pessoas sentavam perto dela, porque ela Sim. é tipo o Neymar da corda da escola, né? E aí a galera ficou alucinada. E a gente começou a fazer várias vezes isso. E as outras crianças começaram a ver que eles começaram a melhorar. O cara que fez dois, né? No final, ele fazia 12, 13. Opa, você melhorou, parabéns, Melhorou. né? Sim. O outro que fazia 20, fez tanto.
Então, assim, todo mundo começou a ver no caderno, né, que a gente tinha um caderno, que começou a melhorar. Mas ela sempre lá, né? High level. Aí eu falava, ela é o Neymar da corda, ela é a Marta da corda. Aí todo mundo, nossa, nossa. E aí ficou amigo, socializou, olha isso, né? Então eu Sim, peguei, eu vi que ela tinha muita dificuldade de socialização por causa da língua, toda, né? Todas as questões lá das crianças. Falei, ah, vou pegar essa habilidade dela, fazer agora eu vou te fazer a rainha aqui. E ela foi. Então, assim, as crianças ficaram todas, né, alucinadas com ela. sim. Mas para você ver o que o motor, ele te inclui, mas também ele te exclui, Te né? exclui. Total, verdade. Tem aqui uma pergunta que é: quais dicas vocês podem dar sobre como trabalhar a questão da apreensão do lápis e afins? Primeiro, trabalho de motor global. Global, é isso. Fortalecimento global. Do maior para o Tronco, menor. tronco, pescoço, fortalecimento dessa região, trabalho dessa região, para depois ir para o fino. Sempre do proximal para o distal, né? O fino já vira uma consequência. Eu sempre falo isso. E às vezes as pessoas fazem ao contrário. Por quê? Porque o bebê, normalmente, quando ele começa, tudo é pegar, pegar, pegar. Ele já vai tendo a coordenação motora, apreensão, questões finas, já desde bebezinho, né? Sim, Quando ele pega a mamadeira, quando ele pega a chupeta, quando ele pega a mãozinha, e assim vai. No engatinhar, né, também. Quando engatinha, né? sim, E aí fica muito essa questão evidente, né? Depois os bloquinhos e tal. E a questão motora grossa nessa faixa etária, né? Quando você vai começar a andar, etc. Ela fica um pouco, né, mais em segundo plano. Ah, ele não começou a andar, ele vai andar ainda. Então as pessoas ficam estimulando muito a questão, né? Vai pegar comida com a mão, né? Deveria fazer isso. sim. É, E aí fica muito focado nisso depois. E aí esquece de trabalhar o todo, né? Acho que só andar tá ótimo. E aí esquece, né, que a criança começa a ficar curvada, que a criança começa, né, a ter alterações importantes, e isso pode ocasionar aí essas correlações, como a gente já falou. Perfeito. E geralmente, quando eu percebo que o meu aluno ele tem dificuldade na apreensão do lápis, eu vou para essa área global mesmo. Então, durante o atendimento, eu pego bola de assopro, vamos jogar um pro outro. Então, a gente joga aqui, vamos brincar de futebol de papel. Então, eu pego o piloto vai ser o jogador, vamos chutar a bola com o braço, né? Então, várias estratégias eu utilizo no atendimento para trabalhar essas questões amplas. E aí, como o Carol falou, né, muito pertinente, muito importante, a gente não precisa focar, não pode focar, não deve somente nessa questão da apreensão. A apreensão, como ela falou, é a consequência. É a consequência do trabalho bem feito da praxia ampla, global. E aí, a consequência vai ser o quê? Esse aluno, essa criança pegar muito bem no lápis, ter uma boa sustentação, né? O lápis não ficar sambando na mão, ou projeta força a mais, porque acontece também da criança ela apertar o lápis com tanta força que ela não consegue fazer essa modulação da força, que acaba cansando, o braço dói, tudo dói, e aquilo acaba sendo aversivo para ela. Então a gente trabalha com essa questão mais ampla, né? Brincadeiras amplas do ombro, do antebraço, desses movimentos, para depois passar mesmo para atividades mais finas, né? De praxia fina, né? E eu Isso aí. tava vendo, Carol, não sei, obviamente, claro, né? Você deve saber com relação a isso, mas para mim foi algo muito novo e que eu fiquei assim de boca aberta de como, infelizmente, no ambiente escolar, o sistema de educação no geral queima etapas, né? E aí eu vi hoje em um estudo de um professor que ele é doutor também nessa parte de psicomotricidade, de neurodesenvolvimento, que o correto seria a criança iniciar a escrita cursiva lá para os 8, 9 anos de idade. E essa escrita, ela é antecipada lá para os 4 aninhos da educação infantil. Né? E que eu Olha, fico eu assim, nem opino nisso, porque a minha escrita é muito engraçado. Porque eu até hoje, eu junto as duas.
até hoje, Sim, tá? Então, assim, essa coisa, essa questão da sociedade, né? De tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever. sim. E hoje em dia é tudo celular, tudo é computador. Eu escrevo pouco, assim, né? Assim, escrevo só para colocar alguma coisa, eu preciso, né, pontuar, mas escreva pouco. Hoje as crianças elas são muito mais tecnológicas, né? Lógico, tem que Sim. saber escrever. E essa questão da escrita, né, cursiva, bastão, essas coisas todas, não sou muito dessa área, não, mas é muito engraçado que uma vez uma professora veio falar assim para mim: ah, eu fui obrigada a mudar o nível da criança, né, de pré-silábico, silábico, aquela, né, você entende isso daí. Porque a criança não escreve ainda com a letra correta, né? Com a letra de mão que a gente fala, né? Ela ainda Sim. escreve de bastão. Eu falei, mas ela escreveu certo? A palavra? Escreveu. Eu falei, então tá ótimo, meu filho, porque hoje ultimamente nem as crianças conseguem escrever nada. O negócio tá ótimo. Não, mas eu fui obrigada a mudar porque fulana mandou mudar. Porque não pode, não sei o quê. Eu falei assim, tá, mas que engraçado, né? Aí começaram a falar um monte de coisa, então eu falei assim, gente, eu tenho um doutorado, tô em 2 pós-doc. E minha escrita é misturada. Sim. E E não isso não necessariamente me interferiu em faz nada, menos ou né? mais, né? Sim. Lógico, quando eu vou fazer uma redação, uma prova, alguma coisa assim, eu tenho que me concentrar muito para eu não poder fazer as letras, né? Para mim não misturar. Aí eu concentro e faço. Mas, minha querida, se eu pudesse, eu fazia tudo misturada. Porque na minha cabeça funciona desse jeito, eu vou fazer o quê? Sim. Mas não necessariamente as pessoas entendem, né? Então, é bem complicado esse negócio, né? Então nem me meto, porque eu arranjava várias brigas lá na escola por causa disso. Porque Ai, mas às ultimamente, né? vezes Se eu você, se a entro criança já numas escreve brigas banana, tá assim. ótimo, né? Ultimamente. Às vezes eu entro numas brigas assim, porque me vem 3, 4 folhas de escrita cursiva para uma criança que ainda está em desenvolvimento, a coordenação motora, a apreensão do lápis. Aí eu vou. A criança não sabe nem no Olha, banheiro sozinha ainda. precisa adaptar, vamos adaptar. E aí não vai adaptado. E aí vamos lá de novo, vamos falar de novo, bater na mesma tecla até o negócio acontecer, até modificar. A criança não sabe nem o que está fazendo no mundo ainda. Pelo amor Tá, de tipo, oi, onde Deus. estou? Né? Exatamente, né? E E aí quer ai, meter essa. letra, quer meter conta em criança pequena. Gente, que conto que, gente? Só se virar coisa para contar. E depois tudo no celular, tá tudo Exatamente. certo. E aí, eu gostaria, né, nossa última pergunta para nossa live. Tá tão bom essa conversa. Mas quais seriam, né, as habilidades motoras que devem estar instaladas antes desse processo de alfabetização? Olha, a gente tem um autor chamado Galahu, que é um autor do desenvolvimento motor. Ele é o tipo o Piaget né, das Pedagogia. pedagogas. É o como que é o do ABA lá? Esqueci o nome dele. Skinner. O Skinner pro ABA, né? Ele é tipo o papa dessas Sim. questões aí. A Iris para sensorial, né? Cada um no seu território. Ele traz aí, né, uma ampulheta, chama Ampulheta de Galahu, vocês podem até procurar aí no Google. E ele traz, né, todas as fases do desenvolvimento, que vai lá desde o estágio reflexo, estágios reflexos, dos reflexos dos bebês, até um estágio mais especializado do movimento. Normalmente Já vi esse. ele separa, né, em 3 pilares: manipulação, equilibração, ah, manipulação e locomoção, tá? Então são 3 pilares aí importantes que ele separa, que são do desenvolvimento motor mais global. E, e aí, então, por exemplo, né, lá na faixa etária, no sensório, no estágio fundamental, ele traz 3 divisões, né? Então, tem o estágio inicial, né? Tem os estágios lá. Por exemplo, uma criança de 6 anos, 6, 7 anos, ela já tem que começar numa iniciação esportiva. Uma criança de 6 anos, ela está lá no segundo ano, seis certo? anos, isso. Segundo aninho.
tem que estar numa iniciação esportiva já. Então, quer dizer que, antes disso, ela já tem que estar com a tua base motora já bem instalada. Não perfeita, mas seu equilíbrio legal, seu tônus bonitinho, para a gente o quê? Ir lapidando essa criança. Então, ela saber o que é um chute, saber lançar, ela ter o início dessas bases para poder depois entrar numa iniciação esportiva e depois seguir aí para uma coisa mais especializada. Então, dentro dessa educação infantil, por exemplo, você precisa refinar essas habilidades. Então, você vai dar estrutura para refinar as habilidades. Então, até 5 anos de idade ali, né, você tem que aí refinar essas habilidades, dar base, estrutura tônica, para poder essa criança, quando lá chegar já na fase dos 6, né, entre 6 e 7, ela já começar a iniciar um desenvolvimento mais, então vai para um esporte, uma atividade mais específica, com algumas habilidades, para depois ela especializar melhor essas habilidades. Então, essa fase infantil é primordial. A gente fala da fase dos 1000 dias, né? Vai do 0 aos 2, né? Que é crucial para vários desenvolvimentos e desenvolvimento motor também. Mas para você ficar mais refinado, para conseguir que a criança fique de um pé só, para conseguir que a criança pule de um pé só, salte com os 2 pés, corra de uma forma equilibrada, tenha uma noção melhor de espaço, né? Até ali uns 5 anos para você preparar essa criança. Então, isso é muito importante. Agora, se nesta fase a gente já não prepara a criança, então imagina como fica, né? Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, né? Como saber se uma criança tem baixo tônus muscular? Analisando e avaliando. Precisa encaminhar para um fisioterapeuta, normalmente. Perfeito. Então, Ou o TO também fisioterapeuta. avalia. São mais que Fisioterapeuta ou avaliam. TO, né? Ele vai avaliar essas questões da. Alguns profissionais de educação física também, mas assim, quem estuda mais isso, que tem bastante, esses 2 profissionais. Perfeito. Carol, eu quero agradecer por essa noite, por essa conversa. 3 anos depois, quase, juntas numa live. Quase 3 anos. E, nossa, foi muito conhecimento. Muito obrigada. Aprendi muito hoje. A troca foi incrível. Estamos num curso juntas. Oi? Estamos num curso juntas. Estamos num curso juntas, verdade. Estou muito feliz por isso. E eu quero depois que a gente crie o nosso curso, né? Algum projeto juntas, assim, que englobe essas questões da aprendizagem, do motor, enfim. Eu acho que vai ser muito rico, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Obrigada, gente. Espero que a gente tenha aí, né, elencado um pouquinho aí o assunto. Segue a gente aí e a gente posta bastante coisas bacanas para vocês, coisas novas. Meu Instagram aí tá sempre atualizando bastante coisa. Então, tem gente que entrou no fim. Eu tenho o YouTube também, que é o Té em Movimento. Lá só fala de coisa motora. Só coisas motoras. Então, corre lá, Té em Movimento, TA em Movimento. Vai lá no canal do YouTube e pega os vídeos, compartilha. Vamos colocar essa área motora aí para todo mundo. Então, vocês que vieram pelo Instagram da Carol, me sigam. E vocês que estão aqui através do meu Instagram, sigam também a Carol, acompanhem essa profissional maravilhosa, que eu admiro demais. E é isso, gente. Um beijo, obrigada por terem ficado aqui até agora, né? A gente mantém uma constância muito boa aqui de espectadores na live. E obrigada, Carol. Beijinho, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, tchau, tchau.